Veículos, eu quero trazer também a semana de sobe e desce nos preços dos combustíveis. A Petrobras anunciou hoje uma queda de R$ 2,65 para R$ 2,52 no preço do litro da gasolina para as distribuidoras. Esse novo valor representa ali uma queda de 5,3%, passa a ser praticado a partir de amanhã. E ontem, eu lembro a vocês que perdeu a validade aquela medida provisória que fixava alíquotas menores de impostos federais para a gasolina e para o etanol. Então, o aumento na tributação é de 0,34 ou 34 centavos para gasolina e 22 centavos por litro de etanol. Isso vai mexer muito no bolso do consumidor. Como é que fica tudo? Porque a gente está falando de uma redução, por um lado, da retirada de uma medida que beneficiava por outro. Que conta que a gente tem que fazer para chegar num saldo final, hein, Alan Gani? Olha, por um lado, a maior parte da influência no preço dos combustíveis vem da distribuidora, do repasse internacional. Agora, os tributos federais, eles acabam pesando 15%. Fazendo aqui uma conta de padaria, acaba ficando no 0 a 0. Agora, eu quero ver como é que a Petrobras vai reagir no caso de uma alta de petróleo. Está todo mundo esperando aí para saber se ela vai repassar ou não. E aí, Gustavo Segre, você acha que pode haver um repasse e nesse momento as coisas acabam ficando mais fáceis para a Petrobras por conta da paridade com o preço internacional? Embora ela não esteja mais seguindo diretamente essa política, mas ela influencia. Eu estou fazendo contas ainda, não entendi se o que sube sobe ou o que desce sobe ou o que sobe desce. Porque sobe o preço, cai o preço, mas se mantém igual. Então, para que essas medidas? Bom, vamos esperar, de qualquer maneira, qualquer redução de preço sempre é bom, sobretudo quando apela a questões como, por exemplo, o diesel, que isso afeta a cadeia logística. Mas que está confuso, está confuso. E para você, Piperno, que saldo que dá para tirar desse sobe e desce no preço dos combustíveis e principalmente da retirada daquela medida que beneficiava por meio tributário os combustíveis, gasolina e etanol? Eu estou com o Alan e com quem disse lá atrás de que essa medida que foi adotada agora, enfim, recentemente, ela não muda muito a realidade desse mercado, porque é isso que o Alan falou. Se cai o preço internacional e se cai o dólar, e o dólar hoje estava 4,79, é evidente que o preço tende a ser reduzido também. Aí os impostos aumentam, então o que foi o lucro dessa queda de preço por conta de fatores externos, ele fica mais ou menos anulado. De fato, se, por exemplo, houver um estouro da boiada e o barril for a $100, aí vai ser, de fato, o grande teste. Agora, eu quero saber de você, Alan Gani, se dá para enxergar de alguma forma algum tipo de tentativa de intervenção. A palavra intervenção do governo, ela gera muito medo quando a gente está falando de Petrobras e de combustíveis. É um cenário que está distante nesse momento? Olha, agora é muito difícil a gente ter esse tipo de leitura, porque o petróleo estava em queda, o dólar em queda, então mesmo na regra anterior da paridade, haveria uma redução no preço, né? Está condizente. Agora, o ponto quando, bem colocou aí o Piper, for para $100 o barril do petróleo, aí vai ser o teste de verdade. Se não houver o repasse, aí vai ser intervenção do governo, e aí a gente já sabe o final dessa história, que é bastante ruim para a Petrobras e para a sociedade. Levando em conta o histórico desse governo, Piperno, você acha que ele vai lidar com o possível aumento repassando ou há uma probabilidade, sim, de tentar manipular esses preços para que, de alguma forma, ele sinalize para o consumidor da classe média? Eu acho que em algum momento, talvez o governo tente empurrar um pouco eventuais... Segurar. Exatamente, em vez de reajustar imediatamente, segurar um pouco para ver como fica. Acho que seria essa a tendência. Segre, se isso acontecer ou essa possibilidade te deixa temeroso, baseado no que já vivemos lá atrás? Não me deixa temeroso porque já sei que vai acontecer. É o clube da canetada da esquerda. Intervir no mercado que possa para atrapalhar a vida de todo mundo. E você, Alan Gani, levantou a mão. Eu acho que o abandono da PPI, da paridade de preços de importação, já é a sinalização de que, num cenário de alta de preços, o governo vai segurar. Então, respondendo objetivamente,
vai intervir sim, só ainda não aconteceu esse momento. Agora eu quero falar de outros números e neste caso da taxa de desemprego no Brasil no trimestre imóvel concluído em maio, que teve o melhor resultado para o mesmo período desde 2015. Esse índice ficou em 8,3%. Então, se a gente for falar em números, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o trimestre anterior, são 279 mil pessoas a menos no contingente de desocupados. Se a gente comparar com o mesmo período de 2022, a redução é de 15,9%, ou seja, 1.700.000 trabalhadores a menos na lista de gente desocupada. Como que vocês olham esses números, então, do trimestre imóvel que fechou lá em maio? Isso é um resultado de uma economia que está caminhando bem ou é preciso esperar um pouco mais para fazer uma análise mais profunda assim, hein, Alan Gani? Não, tem uma recuperação da economia, mesmo que lenta, então isso é refletido no índice de desemprego. Agora eu queria chamar a atenção que ontem saíram os dados do CAGED, né, que mede o emprego formal, e vieram pior do que o esperado, houve criação de empregos formais menor também do que o mês anterior. A taxa do IBGE, essa do desemprego, ela capta também a informalidade. Então, pode ser que essa diferença esteja explicada pelo aumento da informalidade. O trabalhador, ele na informalidade trabalhando, ele não é considerado desempregado. E você, Gustavo Segré, como é que vê esse número positivo agora nesse trimestre? Temos que explicar à audiência que é uma questão técnica, mas é simples de entender. Por que ontem falamos sobre a menor criação de postos de trabalho e hoje estamos indicando que o desemprego caiu? E a resposta é bastante simples. O índice de desemprego se calcula em função das pessoas que procuram emprego e não conseguem, não é aquelas que estão desempregadas. Então, muito bem indicou Alan, se uma pessoa trabalha no setor informal, não procura emprego e está fora dessa linha de índice de desemprego. Mas tem outra questão também, que deveria ser avaliado. Qual é o impacto da criação de emprego público? Porque isso também afeta uma queda da taxa de desemprego. O que fala a representante ali do IBGE que analisou essas questões tem muito a ver com o que você acabou de explicar. Ela diz o seguinte: esse recuo no trimestre foi mais influenciado pela queda do número de pessoas procurando trabalho do que por aumento expressivo de trabalhadores. O que isso indica para você, Fábio Piperno? Sobre os dados que o Alan citou do CAGED, que foram divulgados ontem, sim, eu andei olhando isso com lupa, negócio muito. E aí o agronegócio foram 155 mil vagas, 155 mil empregos formais criados aí no mês passado. A grande maioria do agronegócio, no setor do agro. Sim. Aí depois, serviço, construção civil e lá embaixo a indústria. Um número muito pequenininho. Então, o que foi criado, por exemplo, empregos públicos, tal, isso não é expressivo. O que para mim é mais importante é o fato de que a indústria continua gerando poucas vagas. Porque isso é ruim, porque essas vagas são de empregos mais qualificados, que pagam mais. E a solução disso passa pelo quê? Aí que está o negócio. Ou uma estratégia, sim, bem implementada de neoindustrialização. Está se discutindo isso, mas ainda não chegou a um formato, nem do lado do governo, e muito menos do lado da indústria, que reclama muito e faz pouco. Fala, Gani. Diminuir o tamanho do Estado, vai cair taxa de juros e vai permitir redução de impostos. É isso que a indústria precisa, menos juros e menos impostos. Só que isso o governo tem que fazer a parte dele. Você acha que isso era uma solução mais rápida do que uma neoindustrialização, Gustavo Segré? Absolutamente, porque mostra uma tendência, mostra o exemplo do governo na queda do gasto público. Isso traciona um monte de coisas, inclusive investimentos que podem ser aplicados pela indústria para gerar mais empregos. É um círculo virtuoso que o governo não entende, que é ele que deve começar. Piperno, eles fizeram uma contestação aqui à tua sugestão. Quero te ouvir, então, pode rebatê-los. Ontem aconteceu a morte, infelizmente, do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que foi uma figura proeminente, foi uma referência no desenvolvimento do agronegócio do Brasil. Então, o agro pensou estrategicamente e resolveu muitos dos seus problemas a ponto de ser um setor muito pujante hoje. Ontem também saíram dados aí sobre produtividade de trabalhador pelo mundo. O Brasil é um dos últimos do ranking de novo. Por quê? Porque
no tocante, principalmente a indústria, e eu falo com isso sobre isso de uma forma até um pouco pesarosa, porque eu já disse que eu sou indústria futebol clube, a indústria do Brasil parou no tempo e raramente a gente vê grandes grupos industriais nascidos no Brasil que tenham se tornado de fato pujantes. E o que tem de pujante nasceu no governo, como por exemplo a Embraer.